Uma busca histórica, projetada para alcançar o poder máximo de um ditador assassino. Hitler sabia que possuir isso concedia a ele grande poder e invencibilidade. É quase uma verdadeira versão louca do Código da Vinci ou algo saído de Indiana Jones. Obras de valor inestimável e relíquias religiosas sagradas, roubadas e armazenadas para um longo e planejado império de 1000 anos. Havia esses objetos mágicos ali que, se você os controlasse, você controlaria o destino do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler e os nazistas confiscaram tudo, desde as belas artes e relíquias até objetos místicos que acreditavam que dariam a eles poderes sobrenaturais. Embora muitos desses tesouros tenham sido devolvidos aos seus legítimos donos, outros permanecem desaparecidos. Onde eles estão hoje? Há aqueles que acreditam que as respostas são encontradas no programa América. Segredos de Estado. Munique, Alemanha, 28 de fevereiro de 2012. Enquanto executa um mandado de busca no apartamento de Cornelius Gurlitt, de 79 anos, a polícia faz uma descoberta extraordinária. Um tesouro secreto de mais de 1.400 obras-primas da arte. A investigação que se segue revela evidências de que as obras foram roubadas de famílias e colecionadores judeus pelo pai de Gurlitt, Hildebrand, que trabalhou como negociante de arte para Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Hildebrand Gurlitt, que, apesar de ser metade judeu, foi provavelmente o principal agente de Hitler para conseguir as obras que ele estava desejando. O filho dele, Cornelius, cresce e nunca se registra, não paga imposto, não está na Previdência Social e não tem emprego aparente. Mas acontece que ele tem uma enorme coleção de arte, que o pai adquiriu e deixou como herança para ele. E essa é a ponta do iceberg, porque ele tem uma casa de fazenda em Salzburgo, onde há outra pilha e mais outra pilha. Os quadros dessa coleção secreta representam apenas uma pequena fração do que foi roubado pelos nazistas ao longo dos anos 1930 e 1940. Estima-se que os nazistas saquearam uns 20% de toda a arte na Europa. Eles foram e roubaram. Se tornou deles. Em locais como Amsterdã ou Paris ou na Polônia, onde os nazistas ocupassem, eles pegavam o que queriam. Em julho de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler designou Alfred Rosenberg, um oficial nazista de alta patente, para liderar o Eigenstab Reichsleiter Rosenberg, ou a ERR. Era uma organização dedicada a confiscar as belas artes e objetos de grande valor. Alfred Rosenberg é encarregado de reunir pessoas, uma força que acompanha os exércitos alemães em todo lugar que eles conquistassem para saquear a propriedade cultural do local. Hitler vê a si mesmo como monarca do mundo e que a Alemanha era o centro desse mundo. Hitler tinha sonhos de ter um museu mundial em Linz, na Áustria, perto de onde ele nascera. E isso era para ser uma cidade inteira, um museu gigante. E então, para preencher as galerias de tal museu, ele queria as obras de arte do mundo inteiro e ele enviou seus homens para reuni-las. E aqueles que não as entregaram voluntariamente foram forçados a entregar ou eram mortos. Contudo, os nazistas não estavam interessados só em roubar obras de arte. Eles também cobiçavam relíquias religiosas e místicas. Os objetivos militares de Hitler são bem conhecidos, mas seus objetivos místicos são pouco conhecidos e pouco compreendidos. E um desses é procurar por artefatos sagrados que, de alguma maneira ou outra, é para dar aos seus possuidores esses superpoderes. O poder está no coração do regime nazista, a ânsia pelo poder.
Acho que alguns presumiam que existiam esses objetos mágicos por aí, que se você os controlasse, na verdade, controlaria o destino do mundo. Heinrich Himmler, um dos tenentes importantes de Hitler, era obcecado por encontrar o que os nazistas acreditavam ser a principal relíquia cristã. A taça descrita na Bíblia como aquela em que Jesus bebeu durante a última ceia. Também conhecida como o cálice sagrado. Havia a ideia de que isso teria sido uma taça, a qual, porque continha o vinho, e que esse vinho seria o sangue de Cristo. As pessoas atribuíam em sua imaginação o poder para curar e o poder de dar a vida eterna. Certamente, a ideia de ter o cálice sagrado significaria que você tinha o poder supremo. Seria invencível. E Himmler queria todos os tipos de símbolos de poder religioso. Ele queria entregá-los para Hitler. Em 1934, Himmler conheceu um jovem escritor alemão chamado Otto Hahn, que tinha pesquisado possíveis locais por onde o verdadeiro cálice poderia ter passado. Hahn acreditava que tinha sido uma vez possuído pelos cátaros, uma seita cristã gnóstica secreta, com sede no sul da França durante o século XII. Os cátaros foram perseguidos pelo Vaticano, pela Igreja Católica e, durante a Inquisição, todos os cátaros foram condenados à morte. Um dos aspectos mais interessantes dos cátaros é o tesouro secreto que eles diziam que possuíam. Nunca foi realmente identificado o que era o tesouro, somente que o Vaticano o queria e que mandou soldados para pegá-lo, mas não conseguiram. Otto Hahn achava que era o cálice sagrado. Himmler concordou em apoiar a pesquisa de Hahn e também, pessoalmente, liderou expedições às montanhas dos Pirineus, no norte da Espanha, à procura do cálice. É quase uma verdadeira versão louca do Código da Vinci ou algo saído de Indiana Jones. Por causa dessa história, à medida que essa espécie de máquina nazista a vai manipulando, esta acaba enviando suas tropas por todo o mundo em busca do cálice sagrado. Pelo fato de Himmler pensar que os nazistas estavam prestes a encontrar o cálice sagrado, ele comprou o castelo de Wilhelmsburg, uma fortaleza do século XVII locada em Büren, na Alemanha. Himmler escolheu este local como sendo o local onde o cálice deveria ficar trancado em segurança. Ele também usou o castelo como um ponto de encontro-chave para o Schutzstaffel, ou a SS, a principal força de segurança e vigilância do partido nazista. Heinrich Himmler queria criar a SS, a Schutzstaffel, que era um tipo de sociedade secreta dentro do partido nazista. Apenas certas pessoas entravam. Havia todo tipo de cerimônia, você tinha seu anel de caveira, tinha toda a regalia que vinha junto, você era especial. E se você tem um culto, ele tem de ter um centro. Ele escolheu esse castelo, o Wilhelmsburg. Na torre no norte do castelo de Wilhelmsburg, há uma sala redonda, com um mosaico de um sol negro no chão. Himmler e os membros da SS se referiam a isso como o Hall dos Líderes Supremos da SS. Era ali que eles supostamente realizavam rituais pagãos. O Sol Negro era um símbolo que representava um poder do universo, que os nazistas achavam que suas práticas ritualísticas poderiam aproveitar para o sucesso de suas campanhas militares. Abaixo da sala ficava uma cripta, onde os restos cremados dos generais da SS eram sepultados. No centro da cripta está um misterioso círculo afundado, que permanece um assunto de debate. Muitas pessoas dizem que ele abrigava uma chama eterna, uma chama de 1000 anos. Outros, contudo, dizem que ali era onde o cálice deveria ser colocado assim que fosse obtido. Himmler acreditava que iria fixá-lo ali no castelo, e este emanaria seu poder por todo o Terceiro Reich. A procura de Himmler pelo cálice sagrado provaria ser o único aspecto da agenda bizarra de Hitler para adquirir não apenas poderes místicos, mas também reescrever a história. Os nazistas passaram a acreditar que suas origens eram realmente divinas, e isso levou a uma nova busca mundial para encontrar a prova. Berlim, Alemanha, 1º de julho de 1935.
Heinrich Himmler aprova a criação do The Ahnenerbe, um novo instituto dentro do governo nazista. Seu objetivo é conduzir pesquisa histórica e escavações arqueológicas, com o objetivo de provar que o povo alemão descendia de uma raça superior. Em 1935, o Ahnenerbe tinha todos esses ramos de pesquisa que se desenvolviam, muitos nas áreas humanas para penetrar na mitologia, na antropologia, nesse tipo de coisa. A maior parte é ideologicamente dirigida, politizada, influenciada por ideias pagãs ou ideias ocultas, incluindo a ideia de que os arianos eram a raça superior e que foram os arianos nórdicos que tiveram essa grande civilização na pré-história e que houve uma inundação ou um cataclisma que destruiu a civilização. Mas as pessoas que sobreviveram criaram um tipo de raça ariana moderna. E então, temos esses líderes nazistas amadores que têm essas ideias bizarras que não são baseadas na ciência. É tudo baseado na fé e na mitologia. A própria Ahnenerbe era uma organização para tentar investigar a ancestralidade ariana, a herança dos arianos. De fato, Hitler achava que todas as grandes civilizações, como a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, os gregos, os romanos, foram todas fundadas pelos arianos, que tinham vindo do norte da Europa e que tinham migrado para essas áreas. Os arianos eram a versão dos nazistas dos super-homens. Os nazistas estavam sempre buscando superpoderes. Eles queriam ter esses poderes. A fim de ser a raça superior, basicamente, eles reescreveram a história. E, subjacente a tudo, eles queriam que o glorioso passado dourado de outrora voltasse em toda a sua glória. Basicamente, eles inventaram tudo isso. Não há precedentes na história para 99% do que os nazistas acreditavam e o que os nazistas praticavam. Isso era a ideologia e o credo deles, que eram baseados no ódio, no absurdo, no irracionalismo, desprezo pelo pensamento normal. Mas se você criar uma crença, ela se tornará imbuída de você a tal ponto que se tornará sua realidade. O que eles estavam procurando era algum tipo de simbolismo de poder nas coisas. A crença aqui, é claro, é que, de alguma maneira ou de outra, se você pudesse remontar a essa época na antiga história ariana e germânica, poderia acessar esses supostos superpoderes que esses seres possuíam. Baseado na pesquisa conduzida pelo Ahnenerbe, Himmler se convenceu de que os descendentes dos antigos arianos poderiam ser encontrados, não apenas na Europa, mas também na Ásia. Himmler pensava que houvera um fluxo enorme de arianos na área do Tibete, que teve um enorme fluxo de arianos no norte da Índia. Isso em eras antigas, e então Himmler estava esperando rastreá-los no Tibete também. Em abril de 1938, apenas um ano antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, Himmler enviou uma equipe de pesquisadores ao Tibete. Eles estavam buscando confirmação para suas crenças no Tibete. Eles estavam esperando que ainda houvesse arianos vivos no Tibete, e isso teria dado um enorme crédito ao que eles estavam dizendo à população alemã. Havia 5 ou 6 cientistas principais, antropólogos, meteorologistas, biólogos que estavam lá, liderados por um sujeito chamado Ernest Schaefer. Ernest Schaefer era um caçador renomado e zoólogo em 1930. Ele também foi um membro da SS, tornando-o a pessoa ideal para liderar a expedição Ahnenerbe ao Tibete. Schaefer guiou a caravana de 50 mulas da equipe em uma árdua jornada de 1 ano pela região. Eles queriam estudar os tibetanos. Eles mediram suas cabeças, mediram seus crânios, mediram as distâncias entre diferentes partes dos crânios deles. Eles procuraram pelos arianos por todo o Tibete, mas nunca encontraram nenhum. Embora Schaefer e sua equipe fossem incapazes de encontrar qualquer evidência biológica dos arianos no Tibete, eles encontraram um artefato antigo que eles acreditavam ser a ligação entre o Tibete e a Alemanha, que Himmler estava procurando.
Quando os nazistas estavam no Tibete, eles toparam com uma estátua que tinha o apelido de Homem de Ferro. Uma estátua de um Buda de barba. Ela pesa 50 quilos e tem uma suástica no peito. O que é muito fascinante sobre o artefato do Homem de Ferro é que ele se parece com uma pessoa caucasiana ou ariana com uma barba. E eles acharam que isso era a prova positiva de que o povo tibetano tinha sido ancestral da raça ariana. E eles trouxeram esse artefato para mostrar a outros na sociedade Ahnenerbe e ao alto escalão do Terceiro Reich e afirmaram que, de fato, encontraram alguns traços de raízes desta raça ariana na Ásia Central. Não é que fosse precursora dos nazistas. Realmente, a suástica é um símbolo antigo asiático do bem. Do bem que é a vida, a roda da vida. Mas, na verdade, o que os nazistas fizeram quando eles adotaram aquele símbolo e se apossaram foi invertê-lo. Eles tinham metas bem específicas. O que quer que fosse inestimável, que fosse maravilhoso, eles pegariam. A busca dos nazistas por artefatos antigos e místicos era insaciável. Eles acreditavam que isso traria a eles não só riqueza, mas um poder absoluto. E logo, eles começariam uma guerra que iria se alastrar pelo mundo e daria oportunidades infinitas para roubar ainda mais. 1º de setembro de 1939. O exército alemão invade a Polônia. E em apenas 5 semanas força o exército polonês a se render. Nos 4 anos seguintes, a Alemanha conseguiu derrotar e ocupar mais de 20 países, incluindo a Holanda, Bélgica, França e Grécia. Mas Hitler construiu a máquina de guerra alemã para fazer mais do que apenas conquistar terras estrangeiras. Ele também usou isso para ajudá-lo a roubar tesouros e obras de arte através da Europa. Meses antes de começar a guerra, os nazistas fizeram planos para estabelecer um bunker secreto debaixo da cidade de Nuremberg, na Alemanha, para esconder o valioso saque. O próprio Himmler ordenou a construção de um bunker secreto sob o castelo de Nuremberg. E então, projetos foram feitos para reconfigurar uma adega de cerveja que era acessada num beco, a Blacksmith's Alley. Era conhecida como bunker da Blacksmith's Alley. Logo atrás dessa porta vermelha tem um lugar especial, chamado de Bunker da Arte da Segunda Guerra Mundial. É uma antiga adega de cerveja, que foi escavada na rocha porque queriam que a cerveja fosse armazenada em temperaturas baixas. E na Segunda Guerra Mundial, essa adega de cerveja foi transformada em um abrigo antiaéreo especial para obras de arte. A adega de cerveja era conectada a uma vasta rede de câmaras subterrâneas que tinham sido construídas séculos antes, que proporcionavam aos nazistas um amplo espaço para armazenar seu butim saqueado. Então eles cavaram esses velhos túneis há 700 anos. Existem 25 mil metros quadrados de porões debaixo da velha cidade de Nuremberg. É do tamanho de 4 campos de futebol. Esse foi o lugar onde ficaram peças de arte muito importantes, vindas de igrejas e museus, roubadas pelos nazistas de alguns países que eles tinham ocupado. Containers foram instalados aqui, onde quadros foram armazenados em celas climatizadas com aquecimento, geradores de energia e coisas assim. Milhares de obras de arte seriam mantidas nesse bunker secreto. Mas havia um tesouro escondido entre elas que Hitler valorizava acima de todos os outros. As joias da coroa do Sacro Império Romano. Hitler formava o que ele chamou de Terceiro Reich, que era o Terceiro Império. O Primeiro Império foi o Sacro Império Romano, que terminou quando Napoleão conquistou vastas áreas da Alemanha em 1806. O Segundo Império foi o Império de Bismarck, que foi criado em 1871 e durou até a Primeira Guerra Mundial. Hitler criava o Terceiro Reich, pois ele queria mostrar continuidade com o Antigo Império. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria. Hitler então ordenou que as joias da coroa do país fossem tiradas do Palácio Hofburg em Viena, onde estavam armazenadas desde 1800. Não temos nenhum relato em primeira pessoa
do que Hitler fez quando ele obteve as relíquias. Mas, de acordo com as histórias, Hitler disse ter visitado o Tesouro Real em Hofburg. E, naquela noite, supostamente, ele teve que manusear pessoalmente as joias da coroa. E ele experimentou a coroa e segurou o cetro. E isso é claramente algo com que ele sonhava desde a adolescência como artista em Viena. Hitler queria ressuscitar o Império Alemão do Terceiro Reich. Que melhor maneira de fazer isso do que pegar os tesouros imperiais e levá-los para Nuremberg, a capital simbólica do nazismo, porque é onde faziam seus comícios. E seus tesouros fariam parte do Terceiro Reich. Os nazistas redesenharam o bunker da Blacksmith's Alley, com linhas de alta tecnologia, como o esconderijo secreto das joias da coroa. Os nazistas fizeram umidificadores especiais, ar-condicionado e sistemas de purificação de ar. Ele tinha seus geradores próprios, tinha seu próprio suprimento especial de alimento, alojamento e cofres de 60 centímetros de espessura. Então é ali que guardavam as joias da coroa. As joias da coroa austríaca datam do século XI e eram usadas nas cerimônias de coroação dos vários sacro-imperadores romanos. As peças mais notáveis incluem a coroa imperial, o cetro, a orbe, a espada e um objeto que muitos acreditam que seria uma das relíquias mais estimadas de todo o cristianismo: a Lança do Destino. Acredita-se que a Lança do Destino tenha sido a ponta de lança que foi usada para perfurar Jesus enquanto ele era crucificado. Uma lenda cresceu em torno deste artefato, segundo a qual quem possuía a lança sagrada, a Lança do Destino, tinha o destino do mundo em suas mãos. Por séculos, muita especulação e lendas surgiram em torno da Lança do Destino, porque sua ponta supostamente tocara o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Muitos estavam convencidos de que ela possuía poderes sobrenaturais. Um dos incidentes mais conhecidos envolvendo a lança ocorreu em 14 de abril de 1561. Os habitantes de Nuremberg acordaram com uma visão de um outro mundo. No horizonte, no céu, havia raios de sol explodindo. E, no meio disso, estavam esses estranhos objetos voadores. Um desses objetos parecia uma verdadeira lança do destino. Muitas pessoas buscaram explicações para isso ao longo dos anos. Você teve uma cidade inteira, centenas, milhares de pessoas, talvez, acordando para esta visão de outro mundo no céu acima deles. Para os nazistas, relatórios históricos de que o que foi visto foi uma enorme lança do destino no céu serviu para validar sua crença de que a lança continha não apenas um poder incrível, mas que a relíquia levada à Áustria era genuína. Por causa disso, sua localização em Nuremberg foi um segredo bem guardado. Mas com o avanço da guerra, as forças aliadas tomaram conhecimento do saque nazista e juraram recuperar tudo que havia sido roubado. A ideia de encontrar onde as obras estavam se tornou algo de grande interesse para Eisenhower. Eles viram que recuperar essas obras e devolvê-las aos locais de onde vieram era um meio de restaurar a ordem que os nazistas tinham reduzido a caos. Frustrar os esforços nazistas para espalhar sua ideologia assassina e distorcida foi considerado uma tarefa de suma importância. Tão importante quanto recuperar e devolver os muitos tesouros que tinham sido roubados e escondidos pela Europa. Para conseguir isso, seria necessária uma equipe de elite, diferente de todas, já reunidas em toda a história. Junho de 1943. É o auge da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos formam o Programa de Monumentos, Belas Artes e Arquivos, um grupo de especialistas do mundo da arte, incluindo curadores, acadêmicos e bibliotecários. Sua missão era encontrar onde os nazistas tinham escondido seu butim de obras de arte europeia roubada
e outros tesouros culturais e devolvê-los aos seus legítimos proprietários. A unidade consiste em mais de 300 homens e mulheres, a maioria dos quais são voluntários. E a equipe é coletivamente referida como The Monuments Men. Os aliados montaram esse grupo e eles se moviam com as nossas tropas para descobrir onde as coisas estavam. Eles tinham que perguntar às pessoas onde estavam e levar as obras de arte de volta até os países de origem. A tarefa deles não era apenas difícil, mas era muitas vezes perigosa. 2 dos Monuments Men foram mortos em combate, porque estavam avançando com o exército. Eles eram homens e mulheres corajosos. Uma unidade foi designada à Força Aérea para que os pilotos de bombardeiros soubessem onde não jogar bombas, tentando evitar, assim, a destruição de igrejas, os arquivos dessas igrejas e obras de arte. 6 de junho de 1944. Dia D. Tropas aliadas desembarcam nas praias da Normandia, na França, num esforço para expulsar o exército alemão para fora do território francês. A maré da guerra está mudando, e a derrota de Hitler está se tornando mais e mais inevitável. Na primavera de 1945, os aliados avançam na própria Alemanha. E os Monuments Men estão na linha de frente, procurando por lugares onde os nazistas tinham escondido todos seus ganhos ilícitos. Em março, eles encontram uma pista inesperada, quando o capitão do exército e um dos Monuments Men, Robert Posey, visitam um dentista local na pequena cidade alemã de Trier. Robert Posey vai até o dentista. Por que o dentista faz isso, eu não sei, mas ele diz, sabe, você devia falar com meu genro. Ele está envolvido com arte. Então ele fala com o genro dele, que tinha ajudado os nazistas a fazerem o quê? A juntar e esconder um volume inacreditavelmente grande de pinturas, esculturas, retábulos, o que puderam, em uma mina de sal, em Altausee. Altausee é uma pequena cidade na Áustria Central, a menos de 800 quilômetros de Trier. Mas um combate feroz manteve os Monuments Men fora da investigação da mina de sal por 2 meses. Quando eles finalmente conseguiram localizá-la, eles encontraram 7.000 peças de arte nas profundezas do labirinto de túneis. O enorme esconderijo que foi encontrado na mina de sal de Altausee incluía quase tudo que você pode imaginar de valor que estaria normalmente em uma igreja ou em uma casa muito rica. Por exemplo, a linda escultura da pequena Madonna de Michelangelo, a Madonna de Bruges. Hitler armazenou uma enorme quantidade de arte, mas isso esteve muito perto de ser destruído naquela mina no fim da guerra, porque Hitler deu o que foi chamado de Ordem de Nero para tentar destruir tudo de valor antes que os aliados pusessem as mãos. Os nazistas que estavam encarregados da mina trouxeram grandes bombas para explodir a mina. Mas as pessoas que estavam vivendo ali por centenas de anos e tinham trabalhado nessas minas de sal não queriam que elas explodissem e removeram as 2 bombas que foram levadas para lá. Sobre a arte encontrada em Altausee, na mina de sal, gosto de pensar nela como destino porque é a contrapartida daquela ideia nazista do sobrenatural, do místico. Portanto, não foi só sorte, foi o destino ter sido encontrada. Uma das obras-primas que foram recuperadas da mina de sal de Altausee foi uma pintura cristã do século XV chamada de O Retábulo de Ghent. O Retábulo de Ghent era a obra de arte mais importante em toda a Europa, que os Monuments Men foram encarregados de encontrar. São 12 painéis e é a primeira pintura a óleo importante. Quase todo grande líder europeu queria tê-lo em suas coleções. As pessoas ficavam fascinadas, era uma bela obra de arte, teve um significado simbólico. Os nazistas podem ter roubado o Retábulo de Ghent, não só porque era uma obra de arte de valor inestimável, mas também porque eles acreditavam que a pintura continha um mapa em código que revelaria onde as relíquias cristãs sagradas estavam escondidas. O Retábulo de Ghent continha o que muitas pessoas consideram como um roteiro do
misticismo católico e que todos os símbolos importantes do cristianismo estão ocultos, embutidos neste retábulo, incluindo o cálice sagrado, que é a peça central. Você tem um cordeiro que foi transpassado e seu sangue está fluindo para o cálice sagrado debaixo dele. E a ideia é que talvez o Ahnenerb pudesse estudar o misticismo nesta pintura e ir encontrar esses artefatos. Então, isso se adaptou quase perfeitamente a toda a mitologia nazista. O retábulo de Ghent era uma obsessão especial de Hitler por causa do cordeiro místico e suas conotações em relação ao cálice sagrado. Sobre Hitler, você poderia argumentar que ele sequer acreditava em Deus, já que ele certamente via a si mesmo como um Deus. E parte da intriga enorme com uma obra como o retábulo de Ghent, com todas as suas imagens simbólicas, era que fazia parte do interesse dele em adquirir o que o tornaria mais semelhante a um Deus. Nas semanas finais da guerra, com o Exército Vermelho e as forças aliadas próximos a Berlim, os Monument Men continuaram a descobrir esconderijos de um tesouro imensurável. Eles estavam perto das relíquias que eles e o General Patton consideravam as mais críticas para resgatar. Primavera de 1945. Nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, os Monument Men palmilharam a Europa para recuperar obras de arte valiosas e relíquias sagradas roubadas pelos nazistas. Era uma corrida contra o relógio, já que Hitler ordenara que suas tropas destruíssem aqueles itens valiosos, no lugar de permitir que eles caíssem nas mãos dos aliados. Com a Alemanha próxima da derrota, havia muito medo de que os nazistas destruíssem milhares de tesouros culturais antes que eles fossem encontrados. Mas os Monument Men são auxiliados em seus esforços por um poderoso aliado, o general George S. Patton. Patton foi um general muito talentoso, mas ele foi mais que isso, ele era místico. Sendo um místico, uma das coisas que o impressionou totalmente foi a lenda da chamada Lança do Destino. E ele sabia que ter isso ou possuir isso concederia a alguém grande poder e invencibilidade, e também uma espécie de conhecimento sagrado. O General Patton, em especial, queria se assegurar que a lança não permanecesse nas mãos da Alemanha, porque ele também temia que ela fosse aumentar a aura em torno dos nazistas. Patton acreditava nos superpoderes investidos neste artefato. E então ele procurava por alguém que tentasse recuperar a Lança do Destino. Ocorre que havia um soldado do 3º Exército de Patton, que era idealmente talhado para procurar a Lança do Destino. O tenente Walter Horn. Walter Horn nasceu e cresceu em Heidelberg, Alemanha. Ele estudou História da Arte e sabia 4 ou 5 idiomas. E ele odiava os nazistas e não escondia isso. Ele acabou tendo problemas com a SS e fugiu para a Itália. De lá, escapou para Greenwich Village, em Nova York, e acabou desembarcando em Berkeley, na Califórnia. Então, bang, de repente, por causa de Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram na guerra e ele se vê voltando para a Alemanha. E é realmente como se o universo tivesse enviado Walter Horn para recuperar essas relíquias. Ele falava alemão fluentemente, ele também falava francês e italiano. Era muito útil mesmo para os aliados, enquanto eles varriam a Europa. Ele realmente teve permissão para interrogar os prisioneiros de guerra alemães para descobrir pistas ou se eles sabiam onde esconderam os tesouros. Por acaso, Walter Horn entrevistou um prisioneiro da Batalha de Bulge. E esse soldado começou a contar essa fantástica história sobre um cofre de banco gigante escondido em um bunker debaixo do castelo de Nuremberg. E o que estava dentro daquele cofre eram as joias da coroa do Sacro Império Romano. E enquanto a notícia não se espalhasse, se poderia manter esses tesouros lá para sempre e ninguém os encontraria.
Horn enviou as informações sobre a localização da Lança do Destino para a cadeia de comando. E o General Patton despachou uma unidade de infantaria para investigar. Com os aliados indo para Nuremberg, esta unidade específica é mandada para proteger o bunker. Eles fazem isso e entram no bunker. Só que há 2 caixotes neste cofre, mas eles estavam vazios. E um caixote que desapareceu inteiramente. A lança está ali, assim como muitos outros acessórios das joias da coroa. Mas a coroa sagrada, o cetro, a maçã dourada e 2 das espadas faltavam. Tropas americanas recuperaram a Lança do Destino, que era seu objetivo principal. Mas o desaparecimento de outras peças-chave das joias da coroa configuraram um mistério. Mais uma vez, o General Patton recorreu a Walter Horn, que era agora oficialmente um membro dos Monuments Men. Após meses de investigação, Horn descobriu o que aconteceu com as joias da coroa desaparecidas. Horn acabou descobrindo que esses artefatos tinham sido transportados para outro bunker, escondidos no teto desse bunker. E Horn conseguiu revelar isso e recuperá-los. Mas o mais importante é que Horn compreendeu uma coisa que muitos generais aliados não tinham entendido. Que tudo aquilo fazia parte de um plano para criar o Quarto Reich. Os nazistas sabiam, naquele momento, que o Terceiro Reich havia caído. E então eles estavam preparando o terreno para o próximo. E parte desse trabalho de base foi preservar essas joias da coroa. Se isso permanecesse com os alemães, eles poderiam mostrar isso para os outros como um tótem daquele poderio de sua causa. Nós não teríamos esse material se não tivéssemos tanto poder. E algum dia, talvez os alemães diriam aos seus filhos e netos, nós nos ergueremos de novo. Graças aos esforços de Walter Horn, as joias da coroa finalmente retornaram ao Palácio Hofburg em Viena, onde permanecem até hoje. Mas há um aspecto curioso desta história que continua a suscitar debate. Os Monuments Men recuperariam a Lança do Destino em 30 de abril de 1945. Aproximadamente às 3h30 da tarde do mesmo dia, Adolf Hitler suicidou-se em seu bunker em Berlim. Há quem acredite que a morte de Hitler ser no mesmo dia em que ele perdeu a Lança do Destino não foi mera coincidência, e que a misteriosa relíquia reclamaria pelo menos mais uma vítima muito proeminente. Berlim, Alemanha. 8 de maio de 1945. O marechal de campo alemão Wilhelm Keitel assina o instrumento alemão de rendição, encerrando a guerra na Europa. Celebrações em massa são realizadas em todo o mundo, enquanto milhões de pessoas se regozijam com a derrota de Adolf Hitler e dos nazistas. Mas para o general americano George S. Patton, a vitória sobre a Alemanha foi importante. Não só porque acabou com o derramamento de sangue, mas porque os aliados foram capazes de recuperar um artefato místico que os nazistas roubaram. A Lança do Destino. Patton era fascinado pela Lança do Destino. Então, quando encontraram ela em Nuremberg, ele foi bem rápido em se apossar dela. O general Eisenhower suspeitou que Patton podia ter pego a lança para si, e acho que esse foi o medo que ele teve. A obsessão de Patton pela Lança do Destino rivalizava com aquela dos nazistas. E, de acordo com uma lenda, essa fixação pode ter custado a vida dele. O general Patton estava determinado a conseguir a Lança do Destino. E, de fato, ele realmente a tinha em sua posse. E a história conta, sim, você tem poder quando a tem, mas se perder a posse dela, você morre. E morre muito rápido. Na verdade, ele morreu logo depois que ele perdeu a posse dela num estranho acidente de carro. Curiosamente, tanto o general Patton e Adolf Hitler morreram logo após perderem a posse da Lança do Destino. Para alguns,
o momento de suas mortes pode ser explicado por nada mais do que mera coincidência. Mas para outros, sugere que as lendas sobre a Lança do Destino e seu poder podem ser verdadeiras. Quando dizem que a realidade é mais estranha do que a ficção, certamente é neste caso. Um dos primeiros atos que Eisenhower fez depois que Patton morreu foi providenciar para que as joias da coroa fossem embaladas e devolvidas à Áustria e colocadas em segurança no Tesouro Real em Hofburg. Enquanto as joias da coroa do Sacro Império Romano e a Lança do Destino podem ter sido os artefatos mais significativos recuperados pelos Monuments Men, seu trabalho continuou depois que a guerra terminou. De fato, membros dos Monuments Men continuaram a procurar por tesouros roubados até 1951. A história não contada após a Segunda Guerra Mundial é sobre quantos desses artefatos, quantos desses tesouros desapareceram. E eles desapareceram por causa dos dedos pegajosos dos soldados americanos e dos alemães que procuraram financiar suas vidas após a guerra. Conforme o tempo passa, podemos nos aprofundar em contar a verdade sobre o que aconteceu e o que era sabido, porque é uma história a ser explorada. As obras desaparecidas podem estar em qualquer lugar, podem estar em coleções privadas, podem estar em cofres suíços. Não sabemos onde estão. Os Monuments Men tiveram o crédito pela recuperação de mais de 500 mil de relíquias, pinturas e artefatos, e por devolvê-los aos seus legítimos donos. Mas até hoje, mais de 100 mil itens ainda são considerados desaparecidos. Quem está com eles? E onde podem estar? Por enquanto, as respostas permanecem ocultas. Aqui no programa América, Segredos de Estado.